Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, Número 421. episódio número 421. E vamos falar sobre ideologias. Vamos falar sobre ideologias. Um tema que tem andado nos teus pensamentos ultimamente, não é? Sim, tem andado, mas acho que anda nos pensamentos de muita gente. Achas? Vamos falar de ideologias políticas, religiosas, culturais e vamos procurar explorar quais as vantagens de utilizar ideologias. E quais as desvantagens? E quais as desvantagens. E acho que vamos acabar aqui a propor uma ideologia sobre ideologias. Sim, uma forma de nós lidarmos com as contra-ideologia. nossas próprias ideologias, na realidade, muito mais do que com as ideologias dos outros. Sim, acho que este é um episódio para nos pôr a pensar e é isso que nós procuramos fazer durante o próprio episódio, é pensar sobre isto. Exato. E talvez no meio dos pensamentos surja mais alguma clareza para quem nos ouve. Sim. Acho que sim. Estamos preparados? Estamos. Então aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, Mia, hoje quero falar contigo sobre ideologia. Noto que fico assim um bocadinho... quando diz essa palavra. Porque achas que vinha aí, tipo, ideologia de género ou Sei lá. assim, Não sei, tipo nunca ideologia sei- política? Nunca sei bem o que vem. Portanto, Quando nós falamos em ideologia, falamos de um sistema de ideias e de crenças que normalmente é harmonioso entre si, não é? São ideias que se complementam ou que são coerentes entre si e que nos indicam como nos comportarmos, sobretudo de forma social. É por isso que muitas vezes se fala em ideologia política. Eu gostava de falar contigo um pouco sobre isso, porque nós aqui no podcast Inspiração para uma Vida Mágica, não é? Falamos muitas vezes sobre a vida mágica enquanto aquela vida que acontece quando nós conseguimos lidar bem com a vida tal como ela é. E para o fazermos, nós pensamos sobre a vida tal como ela é. Não é? A vida acontece, não é? As coisas acontecem e nós observamos e refletimos e adaptamos e reagimos e escolhemos e fazemos isso à luz aqui de um conjunto de ideias, crenças, regras que cada um de nós tem. Não é? Eu explorei isto tudo recentemente na palestra Outro Nível. O que eu queria aqui hoje refletir contigo era o que é que acontece quando, para eu lidar com a vida, recorro a uma ideologia. Portanto, recorro a um destes conjuntos ou sistemas de ideias que já está mais ou menos pré-definido, não é? Sei lá, para interagir com a vida, eu recorro à ideologia comunista ou recorro à ideologia capitalista liberal ou recorro à ideologia fascista ou recorro à ideologia da parentalidade consciente. eu estava mesmo a pensar nisso agora. Não é? Sim. Ou recorro à ideologia do podcast Inspiração para a Vida Mágica. Ou seja, recorro a um conjunto, a um sistema de ideias que já está pré-concebido para interagir com a vida. E, portanto, eu queria que refletíssemos um pouco sobre isso, sabendo que eu tenho aqui um ponto de partida. Okay? Certo. O ponto de partida é que recorrer a um sistema pré-concebido de ideias poupa imenso trabalho. Porque não tenho que pensar muito sobre as coisas, sobre as situações, sobre as relações, sobre as pessoas. Yeah. Só tenho que aplicar o conjunto de ideias. Pode ser a ideologia cristã. Certo. Não é? Recorro àquilo que eu acho que são o conjunto de ideias, de ensinamento de crenças do cristianismo e aplico-as. No fundo, o que estás a dizer é que aderir a uma ideologia em muito pode nos facilitar a vida. Pode-nos facilitar imenso. Oferece-nos previsibilidade, a segurança, alguma sensação de controle, de verdade. Sim, e também pode ser muito
eficiente, no sentido em que agora não tenho que estar a pensar sobre tudo, não é? Vou ver ao livro ou ver ao... O Deus diz, não sei o que é, portanto está tudo O ideal certo. é ter uma ideologia que não tenha assim muitas... que me diga logo direto, olha, faz isto. Que não há muitas interpretações para fazer. Sim, nesta situação faz isto. Isto está certo, isto está errado. Isto está bem, isto está mal. E que se eu tiver esta cartilha, isto me pode facilitar imenso. E eu acho que este é o grande atrativo da ideologia, qualquer que ela seja. Estavas a dizer isso está certo e isto está errado, não sabemos. Eu noto imenso isso no meu trabalho, tanto de acompanhamento de um para um com muitas mães, em relação àquilo que elas fazem, mas também em relação a elas e os outros, e principalmente dos filhos. É esta busca constante do certo e errado. Essa nossa... É quase como se... Não sei se isso é só uma cena de socialização, de procurarmos o certo ou errado. Essa é a minha reflexão. E que a ideologia, no fundo, existe para preencher e nutrir a necessidade da sensação de estar certo e estar a fazer a coisa certa. Sim, acho que tu estás a propor que essa necessidade de fazer a coisa certa não é só uma necessidade de socialização, é algo mais, uma necessidade universal, porque ela existe, está muito presente na experiência humana, não está? Não achas que isso vem da nossa necessidade de sobrevivência? Porque eu para sobreviver tenho que fazer as coisas certas. Certo. Se fizer as coisas erradas, não sobrevivo, não é? Há uma série de escolhas que eu faço sobre como abordar esta situação perigosa. Não é? Se eu fizer a escolha certa, vou sobreviver. Não é? Como lidar com este urso selvagem que está aqui a olhar para mim, não é? Como lidar com uma presa que eu estou a perseguir há 2 ou 3 dias e que necessito de... Para a minha família sobreviver. Para a minha família sobreviver, preciso de conseguir apanhar esta presa, não é? Se eu tomar... Como lutar com este indivíduo que está armado e me quer matar? Não é? Posso comer estas vagas ou não? Certo. Não é? Certo. Sim, não, é daí eu estar aqui a argumentar que é uma necessidade que temos e a ideologia é uma boa estratégia para nutrir essa necessidade. Certo. Ou seja, aqui a tua proposta é que, como eu tenho a necessidade de fazer a coisa certa para sobreviver, essa necessidade veio comigo, mesmo que a maior parte das situações que eu enfrento no meu dia-a-dia não sejam propriamente de sobrevivência. Certo, não é? Tal como muitas outras coisas na nossa vida. Não é? Qual é a forma certa de cumprimentar as pessoas que eu encontro na rua? Não é? Qual é a forma certa de lidar com uma pessoa de uma operadora telefónica que me está a ligar ao domingo às 8 da noite para perguntar se eu quero o pacote de não sei o quê e nem sei onde é que arranjou o meu número de telefone, não é? Qual é a forma certa de tomar decisões sobre o meu dinheiro? Ou qual é a forma certa de agir ou reagir perante alguém que me diz que gosta de ser tratada de uma determinada forma, não é? Acho que faz algum sentido, que é porque o certo e errado em muitas destas situações ele não é assim tão relevante, não é? Não. Tipo, okay. Mas uma ideologia, aderir a uma ideologia é eficaz, não é? Nesse sentido de eu sentir que é eficaz como estratégia para satisfazer essa necessidade. Eu até diria mais, não só é eficaz como é eficiente, porque gera o resultado com o mínimo de recursos. Certo. Que eu não tenho que pensar sobre isto, não é? Isso. O que é certo nesta situação? A Bíblia diz que, não é? Ou a cartilha do partido diz que, e tenho aqui uma... O ChatGPT diz que... O meu grande mentor e esse o terapeuta familiar dinamarquês, ele dizia que um dos problemas na parentalidade era as pessoas encontrarem-se num limbo que antes a igreja, não é, a religião, indicava as formas certas de tu te relacionar com os teus filhos e que agora as pessoas estavam isto ele disse quando eu estudei com ele há quase 20 anos atrás, mas eu acho que ainda está válido, principalmente aqui em Portugal, que as pessoas estão a caminho de outra coisa que não sabem muito bem o que é e que não sabem... Eu acho que a coisa antiga já ficou mesmo para trás, não é? Aquele agarrar-se a igreja diz que, não é? Sim, para muitas pessoas. Mas também, eu estava aqui a pensar que se calhar é por isso também que quando estamos nesse limbo,
é fácil agarrarmos à ideologia da parentalidade consciente, por exemplo, ou de voltar atrás e agarrarmos-nos à ideologia do passado, de antigamente que era. Isso também é uma espécie de ideologia, não é? Antigamente os filhos levavam e sabiam quem que mandava, não é? Isso também dá respostas, é isso que a ideologia faz, dá-nos essas respostas de certo e errado, como estávamos a dizer. E que isso quando o limbo é grande, a probabilidade de agarrarmos-nos a algo mais extremo é maior? É uma pergunta. Quando o limbo é grande? Sim, quando o limbo é amplo, quando é muito... quando nos sentimos muito inseguros nesse limbo, no fundo. Sim, eu acho que como nós estamos continuamente a procurar resolver o problema de o que é que isto significa, o que é que eu faço, o que é que eu escolho, não é? E tu ainda introduziste aí mais uma camada, que é qual é a coisa certa, não é? Que muitas vezes até nos conduz somos conduzidos por uma vontade de fazer a coisa moralmente certa, de nos estabelecermos como boas pessoas que fazem a coisa certa. Eu acho que nós temos dois grandes caminhos para seguir, não é? Um é o caminho do pensamento crítico, não é? que implica autoconhecimento, que é, perante uma determinada situação, eu conseguir questionar-me sobre quais são as minhas necessidades, quais são as minhas intenções, não é? O que é que eu realmente valorizo, qual é o impacto das várias escolhas sobre mim e sobre os outros. Só que isto, para já, implica tempo, não é? Depois implica capacidade de reflexão, implica autoconhecimento, porque muitas pessoas, perante estas perguntas, não têm nenhum tipo de resposta, porque isso implica tu conseguires navegar aqui um bocadinho na informação que tu tens sobre ti, descodificares as tuas sensações, os teus impulsos. E isto, para muitas pessoas, é um exercício demasiado exigente e até cansativo e até doloroso. Mas este é um caminho de tu estás continuamente a olhares para o teu ambiente, olhares para os teus desafios e estás continuamente em busca de fazeres algo que tu consigas entender, explicar e que consigas rever, porque quando tu fazes alguma coisa através deste processo e depois dizes, caramba, eu pensei sobre isto, eu tenho esta necessidade, eu tenho esta intenção, não é? Por exemplo, eu quero ter uma boa relação com o meu filho, quero ter uma relação de amor, de partilha, quero ter uma relação de honestidade e então fiz isto. Mas o impacto que isto gerou não foi bem aquilo que eu queria, não é? Então, se calhar tenho que fazer uma coisa diferente, ou tenho de encontrar aqui uma forma diferente de me relacionar com ele. E tanto estás neste processo, não é? Que te vai aproximando das coisas que tu queres e também te vai ensinando coisas sobre ti. Portanto, neste processo tu também tens uma sensação de crescimento, de desenvolvimento, que são coisas que são muito importantes para muitas pessoas, não é? Mas há um outro caminho, que eu acho que é um caminho que ele é sedutor porque é mais fácil, que é de, dá-me o livro de instruções, o livro de instruções é este documento, ou é este livro sagrado, ou é este livro escrito por não sei quem, ou é este documento na internet com um conjunto de ideias. As ideias até parecem ser consistentes entre si e se eu aplicar as ideias a esta situação tenho uma resposta imediata. Aliás, eu às vezes nem preciso de aplicar as ideias à situação. Dão-me logo, nesta situação faz isto. Eu nem tenho nada para aplicar, certo. Só tenho que fazer o que me sugerem, ou o que me instruem, ou o que me mandam. E eu acho que isto é extremamente sedutor. Aliás, esta é a grande sedução da ideologia. Certo. Mas estava aqui a pensar porquê que isso é tão sedutor? Porquê que tanta gente procura isso? Porque eu acho que tu falaste há pouco de coisas importantes, que é tu estavas a falar da necessidade de fazer a coisa certa ou fazer a coisa correta. Há aqui necessidades muito importantes que são satisfeitas aqui, que é a necessidade de segurança, não é? de saber o que fazer, não é? A necessidade de reconhecimento, de ser reconhecido como alguém que faz a coisa adequada, porque segue, não é? Por isso que depois algumas pessoas, quando entram no domínio de uma determinada ideologia, começam a ser... Há uma expressão que às vezes se utiliza, que é ser mais papista que o Papa, não é? Que é, eu agora vou não só utilizar a ideologia, como vou ser o maior e melhor utilizador desta ideologia. Não é? E quanto menos eu questionar isto, melhor vou ser a utilizar isto, não é?
E até posso ficar muito afrontado por alguém me fazer perguntas ou me tentar levar a questionar a minha ideologia. Sim. Portanto, voltando aqui, em termos assim da necessidade, estávamos aqui a concluir de alguma forma que é algo que a tua ideia aqui, que vem até desta ideia da sobrevivência, mas também aqui, depois há outros processos que estão adicionados através da socialização. Né? Que estava aqui, enquanto estavas a falar, estava-me a lembrar das reuniões do início do ano da escola dos nossos filhos, onde há muitas coisas que são ditas, algumas com as quais eu concordo, outras tantas que não, e uma das que mais mexe comigo, que tem sido repetida várias vezes, que a história é mais ou menos sempre a mesma. Claro que as crianças podem questionar, mas primeiro têm que obedecer. Né? E estava aqui... Essa ideologia da obediência. Essa ideologia da obediência, né? E daí a voltar aqui à parte da socialização. E estava a pensar, que tipo de consequências é que tem a frase em si e depois a implicação desta ideologia da obediência, não é? Primeiro tens que obedecer e só eventualmente depois é que podes questionar. Quando nós também sabemos que na mesma escola recebe-se registros de comportamento por estar a questionar, não é? De uma forma que se não acha adequada ou só porque sim, não sei. E o que consequências tem isso? Depois isso também ensina-nos que mais vale encontrar alguma coisa que encaixa e agarrar-me a isso. A ideologia dá-me um conjunto de respostas. Nós, em princípio, não é? Nós recorremos às ideologias a que recorremos por razões diferentes. Tu podes utilizar um conjunto de ideologias ou fazerem... serem aquelas a que tu recorres automaticamente porque simplesmente quando eras muito pequena te entregaram aquela ideologia. Disseram esta ideologia para tu seguires. É isto que está certo, é isto que está correto. Então nós temos podemos ter recorrer a uma ideologia religiosa, uma ideologia política, porque assim nos foi ensinado e nós nunca questionamos muito, simplesmente aprendemos que esta é a verdade, não é? Mas também temos algumas ideologias a que nós recorremos em que nós, na vida adulta, ao contactar com aquela ideologia, ela fez sentido para nós, talvez pela forma poderosa e inspiradora como nos foi apresentada em cima de um palco num evento ou num momento com muita gente. Ofereceu-nos esperança. Sim, ou então porque lemos num livro e aquilo fez um treinado sentido para nós ou conseguiu tocar em certas necessidades que nós temos agora, ou porque parece ser um caminho para colmatar certas inseguranças que nós estamos a sentir agora, não é? Por exemplo, eu noto muito isto nos dias que correm. Muitos homens têm uma série de inseguranças em relação ao que é ser homem. A sua masculinidade. Sim, têm inseguranças em relação à masculinidade e, portanto, podem aparecer ideologias que de repente dizem, se eu seguir esta ideologia, a minha insegurança vai desaparecer. Não é? Eu acho que a ideologia ajuda-me a sentir-me visto e de alguma forma satisfaz outras necessidades também, não é? Algo que faz um match com as necessidades que tenho naquele momento. Eu acho que este exemplo que estás a dar é muito, muito interessante e acho também que é essa forma que eu gostava que olhássemos mais para ideologias, tanto aquela com as quais nós identificamos como com as quais não nos identificamos. Olharmos antes para isso, não é? Para nós conseguirmos... E nós podemos continuar a ter ideologias diferentes, sem sermos tão polarizados e inimigos, muitas vezes. E se eu conseguir perceber, do exemplo que deste dos homens... estes homens que estão a pregar e estão a ser muito vocais em relação a essas ideologias, que necessidades é que estão aqui a ter satisfeitas através dessa ideologia? E como é que eu posso contribuir para as mesmas necessidades serem nutridas de uma forma que é melhor...
eu ia dizer que é melhor para todos, que seria melhor de acordo com a minha ideologia, não é? Não necessariamente, porque não é, eu propus inicialmente, não é, que a ideologia é um sistema de ideias ou de crenças que são aparentemente harmoniosas e entre si. Mas, tu não estás necessariamente sempre a seguir uma ideologia. Pois. Não é? Tu até podes fazer alguma coisa que está de acordo com uma ideologia, mas se tu te mantiveres independente da ideologia, não é? Tu vais, perante uma determinada situação, dizer, olha, deixa ver se esta ideologia que eu costumo utilizar, se ela faz sentido e gera um resultado contexto. que seja bom para mim e seja bom para os outros. É isso que se chama do pensamento crítico ou o pensamento independente. Sim, exato. E de termos a liberdade de pensamento, podemos criticar a nossa própria, ou pessoas dentro da nossa própria ideologia. Sim. Aliás, tu estarias em busca... Eu lembro-me quando há muitos anos estudei com neurolinguística com o John Grinder. Ele uma vez numa aula disse uma coisa que me deixou a pensar durante imenso tempo e foi um pensamento que às vezes me salta novamente. Que ele dizia que quando tu utilizas um conjunto de técnicas, e ele está a falar até do conjunto de técnicas, estratégias e ideias da própria neurolinguística, ele diz... Quando eu pergunto a um estudante em que situações é que isto não funciona, e ele me diz, não, isto funciona sempre. Eu sei que ele não sabe o suficiente sobre aquilo que está a estudar e a praticar. Porque em relação a toda e qualquer ideia que tu sigas, é interessante tu explorares a questão quando é que isto não funciona. Porque se tu fizeres, para já tu vais estar constantemente a ter um sentido crítico em relação àquilo que tu próprio fazes. Mas também te estás a preparar para ir constantemente atualizando o teu conjunto de ideias e de crenças e não ficas preso a uma coisa. Que seria o equivalente a tu dizeres assim. Por exemplo, eu politicamente tendo a ser mais de esquerda e estou atento a situações onde a ideologia de esquerda não funciona. Okay? Ou eu tendo a ser mais de direita... Ou atento a situações em que alguém que... Deixa-me dar um contra-exemplo, que é para não ficar só de um lado. Ou tendo a ser de direita, mas estou atento a situações onde a ideologia de direita não funciona. Não funciona para mim, não funciona para os outros, ou não funciona numa determinada situação. Eu queria acrescentar pessoas que representam essa ideologia estão a fazer, e que eu também represento, é que estão a fazer algo que eu posso também criticar, que não preciso de encontrar justificações. Estava-me a lembrar agora desta situação do gesto que o Musk fez há tempos. E eu vi uma pessoa conservadora com o chapéu do Trump e não sei o quê, e ela a dizer que isso não pode ser, isso não é aceitável, ele tem que se explicar e pedir desculpa porque este tipo de coisas não devem ser feitas. E as pessoas anteriores todas só tinham estado não, era ele a mandar amor para o povo, não é nada, não, ele é neurodivergente, não sei o quê. A encontrar um monte de desculpas para algo que todos nós sabemos que isso não foi adequado. A lidarem ali não com a sua adequado. dissonância cognitiva. Certo. Que seria só muito melhor dizer, olha, está alguma coisa que não está certo aqui, vamos olhar para isto, mesmo quem está... E gostei muito de ver aquilo de alguém, né? E com todo o outfit de Trump, e ter a capacidade de dizer isto não. Mas isso é a capacidade de pensar independente, dizer... Exato. Embora, na maior parte das situações, esta ideologia me pareça adequada e me permita encontrar soluções que eu acho que são boas, são benéficas, são certas, estou atento a situações onde o pensamento ideológico me pode afastar dos resultados que eu próprio quero alcançar. Não é? Mas isso era uma coisa que eu gostava de ver mais, não é? Este tipo de discurso... porque isso também é um discurso que está mais ligado à aproximação, não é? Aquelas pessoas todas que só defendiam... Tu és da ideologia da aproximação, Eu sou da ideologia da aproximação. Mas aquelas pessoas que só estavam a defender e a encontrar explicações que são só demasiado forçadas, faz com que quem está do lado oposto de ideologia se afaste ainda mais, não é? Sim. Que fica ainda mais irritado, ainda mais frustrado, ainda mais zangado, raivoso, com medo, não é? Quando...
Ele ainda está a ressoar esse vídeo porque soube-me tão bem ouvir aquele senhor final, não é? Sim, mas por outro lado também viste pessoas a tentar defender o indefensável, não é? Que acontece em todos os campos do espectro político, não é? Que é em nome da minha ideologia de direita ou de esquerda, ou a minha ideologia de centro, de que no centro é que está a virtude. Certo. E eu, em vez de pensar sobre as situações... Ou a ideologia da neutralidade. A ideologia da neutralidade. Em vez de eu pensar nas situações de forma autónoma, eu vou procurar validar constantemente a minha ideologia. E isso coloca-me num caminho que pode ser mesmo muito pouco ecológico, não é? Porque isto depois é um caminho sem retorno, onde tudo vai ser válido em nome da ideologia, não é? E eu acho que é por isso que nós no século XX assistimos a coisas atrozes na Europa e no mundo, não é? Na União Soviética, na Segunda Guerra Mundial. Nós assistimos a coisas atrozes que são justificadas em nome da ideologia. Isto é sempre mais fácil de apontar nos outros, dizer, aquela pessoa está presa a uma determinada ideologia. Podemos pensar, sei lá, na ideologia religiosa ou na ideologia do ateísmo, não é? Que é uma espécie de ideologia reversa, não é? Também podemos quase pensar aqui na ideologia da não-ideologia, que é o repudiar toda e qualquer ideologia, quando a ideologia enquanto sistema de ideias é uma proposta e que pode ser muito importante. Mas isso é mais fácil apontar nos outros do que reconhecer em nós, não é? Porque depois, à luz do nosso próprio sistema de ideias e de crenças, da nossa ideologia, assim nós vamos tender a repudiar logo determinados estímulos e a aceitar de braços abertos outros, sem utilizar pensamento crítico, sem questionar, espera aí, qual é a minha intenção, qual é o impacto disto, quais são as possibilidades, quais são as escolhas, quais são os possíveis caminhos que eu posso trilhar. Incentivar a fazer isso é muito importante, não é? Claro que isto começa na parentalidade e começa na educação, na escola, não é? O educar para o pensamento crítico. Será que isto também é uma ideologia, a ideologia do pensamento crítico, acho não é? Que sim. Sim. É um bocadinho como, não é? Há também a ideologia do free speech. Agora perdi a palavra em português. Liberdade de expressão. É assim. Sim. Também é muito uma ideologia que fica um bocadinho cómico às vezes. Às vezes não é bem uma ideologia, porque repara que a ideologia é um sistema de ideias e de crenças que elas são harmoniosas e elas são compatíveis entre si, ok? Uma ideologia não é só dizer uma coisa. Porque às vezes, claro que nós temos lidado muito agora com esta cena da liberdade de expressão, mas há pessoas que dizem é só isso, é só uma coisa que mandam da boca para fora, porque depois na realidade não têm um sistema de ideias e de crenças que seja compatível com a própria liberdade de expressão. Elas muitas vezes por detrás da liberdade de expressão eu quero poder dizer o que me vier à cabeça sem enfrentar nenhuma consequência por isso. Certo. Isso não é bem uma ideologia. Isso é só uma... Aliás, isso às vezes é produto da falta de ideologia. Não é? É só mandar uma cena lá para fora. Não é? A maior parte das pessoas dizem isso. Não é? Uma ideologia muito preocupante é a ideologia da teoria da conspiração. Que é uma ideologia muito baseada na falta de lógica, é uma ideologia especulativa. Sim, mas ao mesmo baseada tempo uma ideologia em busca de lógica. É em busca de lógica. Muitas vezes é em busca de, perante coisas que eu não entendo ou desconheço, vou encontrar explicações muitas vezes absurdas, certo, e vou acreditar nelas só porque me apareceram na cabeça. E qualquer questionamento que é feito é uma confirmação de que eu tenho razão. Certo, porque há pouco estava bom tempo, o céu estava limpo. E daqui um bocadinho vêm as nuvens. E depois, passado um bocado, passaram os aviões da Ryanair e da EasyJet e os aviões do governo, e de repente começou a chover porque eles andam a controlar o tempo, pronto, por razões que eu ainda não percebi. Não sei se é para tornar os solos agrícolas mais férteis. Não, é como se o tempo nunca mudasse, se não fossem os... Sim.
Os chemtrails. Os chemtrails, sim. Mas então, em que é que nós ficamos? Eu trouxe esta conversa porque acho que, no fundo, o que eu queria era fazer aqui a apologia do pensamento crítico e independente. Mas também não estás a apelar à não-ideologia. Não é? É um bocadinho como... Sabes que eu acredito em diversidade. Uhum. Acho que nós prosperamos como seres humanos com a diversidade. Diversidade de personalidades, de cores, de feitios, e de opiniões e ideologias também, né? Acho também isso, e por muito que mais vezes me custe aceitar certas ideologias e ideias, quando vêm de pessoas que têm esse pensamento crítico associado à sua ideia, eu gosto de ver algumas pessoas na televisão, uns comentadores políticos, com as quais eu politicamente se calhar não estamos do mesmo lado, mas são pessoas com um pensamento crítico, que se exprimem com muita sensatez, que conseguem criticar a própria ideologia, olhar para a própria ideologia também com um pensamento crítico. E isso traz-me segurança, eu sinto-me mais segura assim, não é? Muito mais segura do que se tivesse toda a gente de acordo comigo. Sim, porque se nós utilizarmos o pensamento crítico, independente e lógico, deixam de existir lados. Passamos a estar todos no mesmo lado. Porque estamos no lado de... estamos todos em busca de encontrar a melhor forma de resolvermos os nossos problemas e de encontrarmos a forma certa de nos comportarmos, agirmos e interagirmos. E, neste momento, temos soluções diferentes sobre como lá chegar. Mas estamos aqui a refletir juntos sobre as nossas soluções. Ou seja, estamos no mesmo lado. E também deixa-me aqui uma abertura para, vamos começar por explorar a tua solução. Não é? E se essa não funcionar, também tens abertura para explorarmos a minha. E isso era bom. Sim. Não é? E também quando eu sinto mais abertura do outro lado, obviamente eu também me torno mais aberta. Não é? Se alguém consegue ter um auto-olhar crítico, também eu consigo ter com mais facilidade. Só uma última achega antes de terminarmos. Uma coisa que eu observo com frequência é que quando alguém começa a trazer para a sua identidade a própria ideologia, que é eu sou isto, portanto, deixou de ter distanciamento para pensar sobre isto, porque agora é isto que eu sou, e utilizo sempre este filtro, e identifico alguém que pode ser a pessoa que me ensinou esta ideologia, ou cujo pensamento fez mais sentido para mim e levou a adotar a ideologia, ou é alguém que chefia a ideologia. Pode ser o líder religioso, político, intelectual, alguém que representa aquela ideologia. E eu crio uma identificação não só com a ideologia, como com a própria pessoa. E isto leva-me muitas vezes para um patamar que é ainda pior do que o patamar de eu usar a ideologia sem questionar. Que agora, para além... já nem utilizo a ideologia sem questionar. Eu utilizo o que esta pessoa me diz sem questionar. O que muitas vezes me leva a fazer, escolher e acreditar em coisas que até são uma violação da própria ideologia que eu inicialmente adotei. E eu acho que isto é quando... Isso é mais tipo, assim, quase estou dentro de uma seita. Sim, é quando estou totalmente dentro da seita, não é? Que eu já nem sequer estou a seguir a ideologia comunista, eu estou a seguir o Stalin. Não é? Eu já não estou a seguir sequer a ideologia fascista. Tudo o que o Stalin faz. Eu estou a seguir o Hitler. Mesmo que as coisas que ele faz e propõe, às vezes até sejam uma violação dos próprios princípios da ideologia que fez sentido para mim. Não é? Estou a seguir o líder religioso, mesmo que aquilo que ele faz seja uma violação dos próprios princípios da religião. Porque, neste momento, a minha ideologia é esta pessoa. E eu acho isso perigosíssimo. Com os líderes políticos, com os líderes religiosos, etc, etc. Com os líderes do desenvolvimento pessoal. Certo, que neste momento já não são as ideias sequer que me apresentaram, é a própria pessoa. Se a pessoa fez, está certo. Se a pessoa fez, está certo.
porque isto conduz-nos para um mundo onde já nem sequer é o mundo das ideias pré-concebidas, agora já é mesmo um mundo do fanatismo. Isto é o oposto completo daquilo que é o pensamento crítico e independente. Pronto, já fiz a minha última chega. O que é que concluímos então? Tu a dizer que o homem das conclusões... Nós concluímos que a ideologia certa é a ideologia do pensamento crítico e independente sobre as situações em particular e sobre algumas regras gerais que nós podemos seguir e utilizar na família, na empresa, na sociedade, com espaço para revisão dessas regras, sempre que elas não estiverem a gerar os resultados que nós gostaríamos que fossem gerados. Ou seja, um olhar crítico não só para as coisas que não são como nós queremos, mas para a nossa própria ideologia, não é? Sim. Esse olhar certo. Crítico. Certo. Se alguém quiser terminar dizendo, ok, no fundo o Pedro e a Mia tiveram a defender a ideologia do pensamento crítico em relação à ideologia. Sim, é uma ideologia um pouquinho mais interessante, porque é uma ideologia... Dizemos nós? Sim, dizemos nós, mas é uma ideologia que contém em si a proposta da autocrítica. E eu acho que se tu vais ter uma ideologia que seja a da autocrítica, porque ela está mais ligada à possibilidade de mudança e de crescimento e de desenvolvimento. E se nós utilizarmos mais autocrítica dentro das ideologias reinantes na nossa política e na nossa sociedade, acho que é mais fácil termos movimentos de progresso. Bom, era isto. Isto foi o quê? Foi um episódio inspirador, ativista? Como é que lhe chamas? Vai para que categoria? Para ativismo, acho. Sim. Acho que precisamos de acho que precisamos é de feedback em relação a isto. Isto fez sentido? Isto fez sentido? Estas reflexões que nós partilhamos aqui foram úteis para ti? O que é que pensas sobre isto? O que é que pensas sobre ideologias? Sim, sim. Que críticas é que fazes à ideologia da autocrítica que nós apresentamos aqui? Partilha connosco. Né? Como habitualmente. Né? Sim. Screenshots. Com screenshots, taguem-nos, comentários, mensagens. Partilhem nas redes sociais e deixem-nos saber o que é que vocês pensam. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.